Então José, depois de ter passado por todas essas provas, ele foi colocado lá como governador do Egito. Ei, amado ouvinte, talvez você esteja passando algo terrível, talvez você esteja sendo desprezado, talvez você esteja sendo caluniado, talvez você esteja passando algo financeiro na sua vida, talvez você seja uma pessoa formada, talvez você tenha uma profissão, talvez você seja uma pessoa que sempre teve uma vida estruturada, uma família estruturada, e você está passando algo terrível. Talvez muitas pessoas podem até estar zombando de você, fazendo pouco caso. Infelizmente a vida é assim. Eu quero dizer para você, você não está perdendo tempo. Talvez você tenha que ter se desfeito de algum imóvel, talvez você tenha que ter vendido o seu carro, esteja andando de ônibus, pegando ônibus, talvez você esteja andando com um carro velho, seu carro, você está tendo que empurrar o carro toda hora. Ei, eu não sei o que você está passando não, eu quero deixar essa mensagem para você. Você não está perdendo tempo. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e servem a Deus. De alguma maneira, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça surreal, mesmo que pareça utópico, de alguma maneira Deus está trabalhando na sua vida, assim como foi com Moisés. Moisés não entendia nada do que estava acontecendo com ele. Lembra de Pedro, quando foi lavar os pés de Jesus? Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Pedro então chegou e falou assim: meus pés tu não vai lavar não. E Jesus falou: Pedro, tem que lavar, Pedro. Pedro falou assim: não, meus pés não. Jesus então olhou dentro dos olhos de Pedro e falou assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro ficou em dúvida assim. Jesus falou assim: Pedro, o que eu faço agora tu não entende, mas tu vai entender mais tarde. Mais tarde tu vai entender o que eu estou fazendo. Então, talvez você não esteja entendendo nada que está acontecendo na sua vida. Talvez você esteja se sentindo injustiçado. Talvez você esteja se sentindo menosprezado, desprezado. Talvez você se sinta... Você pode estar entrando até num quadro depressivo, meu irmão. Quantas pessoas nós temos... Tem chegado até nós, pessoas que por alguma dificuldade, por algum problema, por alguma crise financeira, por alguma crise conjugal, as pessoas começam a entrar em quadro depressivo, a pessoa não consegue ter fé em Deus. Ei, tenha fé em Deus, meu irmão, tenha fé que Deus está no controle, tenha fé que o Senhor, que você não está perdendo tempo, creia. A fé é o firme fundamento das coisas que se não vê e a certeza das coisas que se esperam. A Bíblia diz no livro de Hebreus 11 que os profetas da antiguidade, eles apagaram a força do fogo. Eles botaram os exércitos em retirada, da fraqueza eles tiraram força. Ei, tire força de dentro da tua fé, tire força, creia que você não está perdendo tempo, creia que este momento que você está passando é passageiro, creia, você precisa crer, não comece a culpar a Deus. Não comece a querer... Satanás, ele é especialista em pegar um momento como esse e colocar no nosso coração indignação contra Deus. Moisés deve ter sentido isso, amado ouvinte. Como Moisés deve ter sentido isso? Quantas vezes Satanás deve ter chegado no ouvido de Moisés e falado: aí, tu estudou a pampa, aí, tu se formou, tu sabia tudo, tu aprendeu tudo lá no Egito, tu poderia ter feito isso, por que tu foi defender esse povo? Por que tu foi se meter nas coisas alheias? Com certeza Satanás ficou acusando Moisés. Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã. Tenha fé, jovem. Deus está no controle. Se dedique mais, busque mais a Deus, confie em Deus. Você pode não estar entendendo nada do que está acontecendo, mas o Senhor está no controle. Deus abençoe você, amado ouvinte. Deus abençoe você. Que você possa meditar nessa palavra, que você possa ouvir esta palavra, que você possa guardar esta palavra no seu coração. Talvez você grite para mim assim: pastor, então quando vai acabar isso? Quando vai acabar isso na minha vida? Talvez você tenha, desceu agora, eu estou com um pino no ouvido de Deus aqui, talvez você tenha tido perdas terríveis. Talvez o Espírito Santo falou ao meu coração, alguém que está ouvindo, com alguém que está ouvindo essa mensagem, talvez você tenha sofrido perdas terríveis. Talvez você sofreu uma perda que já está passando muito tempo e você fale assim: agora já era, agora não tem mais jeito. Ei, eu quero lembrar a você a história de Lázaro. A Bíblia diz
que Jesus era amigo de Lázaro, amigo pessoal. Lázaro ficou doente, foram lá avisar Jesus: olha, o teu amigo está doente, tá bom, eu vou para lá. Passou mais 2 dias, Jesus não foi, Lázaro morreu. 4 dias depois Jesus apareceu lá. Quando Jesus chegou, Marta falou assim: mestre, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mestre. E Jesus falou assim: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra como qualquer outro, viverá novamente, porque tem vida eterna por crer em mim e nunca morrerá. Senhor, se tu estivesses aqui, ou seja, criando limites para Jesus, não, Jesus, tu poderia fazer alguma coisa até ele morrer. Depois dele morto não tem mais jeito. Talvez você esteja falando assim, talvez você esteja pensando assim, talvez você esteja criando limites para o Senhor Jesus. Talvez você esteja falando: agora não dá mais jeito, agora eu já perdi o emprego, agora minhas contas já acumularam toda, agora eu já saiu o exame do médico que eu tô com essa doença, agora minha mulher já foi embora, agora meu filho já está nas drogas. Ei, não crie limites para o poder do Senhor Jesus. Ele é o Senhor do tempo. 4 dias depois de morto, Jesus foi lá: me mostra o túmulo. E mostraram o túmulo. Jesus então parou e disse: Lázaro, sai para fora. Sabe por que Jesus falou só Lázaro? Porque se ele faz morto, sai para fora, sai os mortos todinho. Então Maria criou um tipo de restrição. Ele poderia fazer até aqui, daqui para frente ele não pode fazer. Deixa de ser bobo, meu irmão, deixa de ser bobo, meu irmão. Ele pode ter saído em casa já há 1 ano, teu filho pode estar já do jeito que está, as coisas podem estar já assinado e decretado como perdido. O Senhor Jesus, ele é o dono do tempo. O Senhor Jesus pode reverter essa situação, ele pode fazer isso voltar para trás. Eu não posso, você não pode, a lei da física não pode, mas Jesus, ele tem poder para restaurar todas as coisas. Jesus, ele tem poder para restaurar todas as coisas. Guarde, você não está perdendo tempo. Ei, essa humilhação, fique quieto, busque mais a Deus. Talvez que os nossos adversários são assim. Eles ficam espreitando pessoas que não fazem nada para Deus. Aí tem alguém que faz algo para Deus. Quem não faz nada para Deus, quem não faz nada, irmão, no reino de Deus, ele é especialista em ficar vendo defeito. Aí você está se dedicando às coisas de Deus, você está se dedicando à obra de Deus e você está passando um grande problema. E aquele que não faz nada, de repente está te apontando: ah lá, Deus está vendo, meu irmão. Deus está vendo, acontece comigo. Quantas vezes tem um monte de parasita evangélico que não faz nada para a obra de Deus, não fazem nada para o reino de Deus. Sabe o que não é nada? Eles vão ao culto domingo, quando vão, entra no culto, sai murmurando, sai reclamando do culto, reclama de todo mundo, são parasitas evangélicos. E a vida deles às vezes parece estar melhor do que a minha. A vida deles às vezes parece estar melhor do que a minha, meu irmão. É assim que acontece, talvez esteja acontecendo com você. Ei, esse tempo da tua vida aí vai passar, meu irmão. Deus é o Senhor do tempo, pode ter certeza, assim como Moisés, assim como José e assim como vários personagens da Bíblia que deram a sua vida como perdido, o seu tempo como perdido, que se questionaram, que se culparam, e quando eles olharam e falaram assim: humanamente não tem mais jeito, o Senhor interveio e transformou aquele quadro. A única coisa que existe em todos eles em comum é o que precisa ter em mim e você: eles continuaram crendo em Deus. Se você perder a sua fé, se você deixar de crer no Senhor, ele não tem mais compromisso com você. É a Bíblia que diz: aquele que me rejeitar, rejeitá-lo-ei para sempre. É a Bíblia que diz, amado ouvinte, mantenha a sua fé. Está piorando cada vez mais, mantenha a sua fé. Estão zombando de você cada vez mais, mantenha a sua fé. Estão escarnecendo de você cada vez mais, mantenha a sua fé. Você estudou, você é formado, está desempregado, você está vendendo cachorro quente na rua, você está... Ei, Deus está no controle, meu irmão. Talvez você esteja vivendo como Moisés, de um nível de instrução desse, foi parar lá com pessoas que zombaram dele, pessoas que escarneceram dele. Talvez você tenha até se rebaixado um pouco, talvez você tenha até perdido uma patente, talvez você esteja se sentindo como Moisés, um lixo,
Moisés deve ter falado assim: caramba, tanto estudo, onde que eu estou? Por que eu estou assim? Ei, o Senhor é o dono do tempo. Você não está perdendo tempo. Quanto àqueles que zombam, primeiro, o compromisso de Deus conosco é no céu. Eu vou dar uma outra mensagem depois dessa e você veja as vozes que você tem ouvido. Deixa essa mensagem para o próximo vídeo. Veja essa próxima mensagem, as vozes que você tem ouvido. Deus abençoe. Jesus é o Senhor do tempo. Ele só vai chegar na sua vida na hora certa. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Deus está tratando você. Deus está melhorando você. Aquilo que não te mata, te faz mais forte. Deus às vezes permite fracassos. Deus às vezes permite decepções. Deus às vezes permite a gente parar no fundo do poço. Sabe para quê? Para que nós confiemos somente nele, para que nós depositemos somente nele a nossa fé e para que nós estejamos firmes na fé nele. A Bíblia diz que a nossa fé é provada como o ouro é provado. Ei, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse. Não, antes alegrai-vos pelo fato de seres participante das aflições de Cristo, porque se sois participante das aflições, também sereis participante da glória que em nós há de ser revelada. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Não te molestará o sol de dia nem de noite a lua. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para todo sempre. Ei, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ei, em breve os teus inimigos, os críticos, assim como foi com Neemias, eles hão de falar verdadeiramente: Deus era com ele. Deus abençoe você.